Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria muito de saber a que horas e de onde estão ouvindo. Deixem seu like e um comentário para ajudar o canal. Quando abri a porta da minha casa, uma rajada de ar frio me cumprimentou. Mas não foi o clima que me deixou inquieto. Havia algo na atmosfera, uma tensão que parecia estar presente em cada canto. A noite já havia caído, e a escuridão estava tomando conta do meu bairro, enchendo-o de sombras que se moviam na brisa. De repente, algo me chamou a atenção. Uma nota no chão, bem em frente à porta. Eu a peguei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. As palavras escritas à mão eram simples, mas eficazes. Não saia esta noite. Meu coração disparou. O aviso ecoou em minha mente, como um reflexo da preocupação que eu sentia no ar. A ideia de ficar em casa era tentadora, mas, ao mesmo tempo, um impulso rebelde me empurrou a ignorar o que poderia ser apenas um conselho de um estranho. Decidi sair. A necessidade de ar fresco e a promessa de um novo começo em uma jornada aparentemente normal à noite me levaram a fechar a porta atrás de mim. O som da fechadura ecoou como um lembrete final de que eu tinha tomado uma decisão que poderia ser um erro. Eu andei pela rua, sentindo a brisa ficar mais forte, quase hostil. No início, tudo parecia quieto. As luzes da rua piscavam fracamente, e a chuva começou a cair, criando um suave murmúrio no pavimento. No entanto, à medida que me aprofundava na noite, a sensação de desconforto se intensificava. As sombras pareciam se mover mais rápido, como se estivessem espreitando, esperando por um momento de fraqueza. Chegando a uma pequena loja de conveniência, decidi entrar. A luz fluorescente no interior era um alívio momentâneo, e o som da campainha tocando quando abri a porta me fez sentir um pouco mais seguro. No entanto, ao olhar em volta, percebi que o lugar estava vazio. O silêncio era muito pesado. Eu me aproximei do balcão e vi que não havia ninguém lá. Apenas um pequeno telefone fora do gancho. A loja parecia abandonada. Saí sentindo-me desconfortável. A chuva aumentou, e as gotas caíam com mais força, batendo no chão como se estivessem tentando me avisar de alguma coisa. Decidi caminhar um pouco mais longe, sentindo que talvez eu só precisasse clarear a mente. A rua estava deserta, e o eco dos meus passos reverberava na escuridão. Enquanto seguia em frente, vi um carro estacionado no meio-fio, com o motor zumbindo suavemente. No mesmo instante, senti um olhar em minha direção. Olhei dentro do veículo e vi um homem, seu rosto escondido na sombra. O desconforto me invadiu, e decidi mudar de direção, sentindo que era melhor me afastar daquela imagem perturbadora. Continuei caminhando, mas a sensação de que alguém estava me observando não foi embora. Cada vez que virava a cabeça, esperava ver o homem no carro, mas não havia sinal dele. A escuridão parecia engolir tudo em seu caminho. No entanto, a curiosidade me levou a seguir adiante, para explorar a noite, para desafiar o aviso que eu havia ignorado. Chegando a um parque, a atmosfera mudou drasticamente. As luzes da rua mal iluminavam os caminhos, e o ar ficou denso. As sombras entre as árvores pareciam mais ameaçadoras, e a brisa fria me fez tremer. Uma vontade de entrar no parque surgiu, como se houvesse algo que eu precisasse descobrir. Caminhei por um caminho, sentindo o silêncio se aprofundar. De repente, ouvi um barulho atrás de mim, como um sussurro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. O parque estava deserto, e o som havia desaparecido. No entanto, o mistério se intensificava, como se o próprio lugar fosse vivo e consciente da minha presença. Conforme adentrava mais, percebi que as sombras pareciam tomar forma. Era como se as árvores estivessem inclinadas em minha direção, seus galhos estendendo-se como garras. A sensação de estar sendo observado se intensificou, e percebi que tinha tomado uma decisão imprudente. A nota que eu havia encontrado voltou à minha mente, e o aviso se tornou um grito de alarme. Decidi dar meia volta, mas, ao tentar voltar, percebi que o caminho que eu havia tomado havia desaparecido. As sombras se fecharam ao meu redor, e eu me senti completamente perdido. A escuridão parecia me engolir. Comecei a correr, mas tudo parecia confuso. Cada passo me afastava ainda mais da segurança. Encontrei-me em uma clareira.
O vento uivava através das árvores. Foi então que vi algo que me fez parar meus passos. No centro da clareira havia um círculo de luzes cintilantes. Aproximei-me, mas, quando o fiz, o ar ficou espesso e frio. As luzes eram pequenas, mas seu brilho era hipnótico. Sem pensar, estendi minha mão em direção a elas. Mas, no momento em que fiz isso, todas desapareceram. O silêncio que se seguiu era muito pesado. A escuridão ficou ainda mais intensa, mais profunda, e o medo me inundou. Tentei recuar, mas era tarde demais. Senti uma presença atrás de mim, algo que tinha estado espreitando desde o momento em que saí de casa. Quis gritar, mas o som ficou preso na minha garganta. O desespero tomou conta de mim enquanto eu lentamente me virava. O que vi me arrepiou o sangue. A figura estava borrada, indistinta, mas havia algo em sua forma que me fez sentir que eu não estava sozinho. Era como se a escuridão em si tivesse tomado forma, um vazio se aproximando com uma intenção aterrorizante. Sem pensar, comecei a correr, meus pés escorregando na lama enquanto a chuva me atacava. Corri sem rumo, sentindo a figura se aproximar cada vez mais. Galhos de árvores me batiam. Cada vez que virava a cabeça, podia sentir sua presença à espreita, como um predador se deleitando com meu terror. A adrenalina me manteve em movimento, mas o cansaço começava a se acumular nas minhas pernas. Encontrei um caminho que parecia me levar de volta para a civilização. A luz de um poste brilhava à distância, e o alívio tomou conta de mim. Mas o som dos passos atrás de mim se intensificou. A figura estava mais perto do que nunca, e o pânico me empurrou a correr mais rápido. Tudo o que eu queria era chegar à luz, à segurança. Quando cheguei à luz do poste, parei, ofegante. Olhei para trás, esperando ver a figura, mas não havia nada. A escuridão parecia ter recuado, mas sua presença ainda era sentida. Fiquei ali por um momento, tentando recuperar o fôlego. Decidi que era melhor voltar para casa. O aviso que eu havia ignorado era um grito de ajuda, uma tentativa de me proteger de algo que eu não poderia entender. Voltei andando pela estrada, minha mente se enchendo de imagens aterrorizantes e da sensação de que eu havia escapado por pouco. Quando cheguei à minha rua, percebi que as luzes estavam apagadas. Minha casa parecia mais escura do que o normal, como se o medo tivesse se infiltrado em cada canto. A nota ainda estava lá, o aviso que eu tinha ignorado. Entrei em casa e bati a porta fechada, sentindo a segurança próxima ao meu redor. Deixei-me cair contra a porta, sentindo o peso da noite sobre meus ombros. Pensei no que deixei para trás, na figura que havia perseguido meus passos. Eu sobrevivi, mas o custo havia sido alto. Naquela noite, enquanto estava deitado na cama, a exaustão me venceu. Antes de fechar os olhos, porém, um pensamento aterrorizante passou por mim. E se a figura nunca tivesse saído? E se tivesse encontrado uma maneira de me seguir até em casa? Assim que o sono começou a me atingir, ouvi um ruído sutil, como um sussurro rastejando pelas paredes. O aviso repetido em minha mente: não saia esta noite. A chuva continuou a cair. À medida que o som se tornou um canto monótono, entendi que a noite não havia acabado. A figura, o aviso, tudo fazia parte de um jogo do qual eu não conseguiria escapar. A escuridão cercou-me. Embora eu tivesse sobrevivido, sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. A sensação de estar sendo observado retornou, e o sono me envolveu. Percebi que talvez, só talvez, a noite nunca vá embora. Não sei em que ponto tomamos a decisão de desviar da estrada principal. Talvez fosse o cansaço ou a insistência de que precisávamos encontrar um lugar para nos abrigar. Estávamos andando sem rumo há horas, presos em um labirinto de árvores que pareciam idênticas entre si. A floresta tinha aquela qualidade opressiva, um sentimento de que as sombras se estendiam mais do que realmente deveriam, e o silêncio estava carregado de algo que eu não conseguia definir. Éramos 5 homens, todos conhecidos, embora não necessariamente amigos próximos. A única coisa que nos unia era o propósito da nossa excursão, uma escapada de fim de semana para desconectar da rotina. Agora, com nossas roupas úmidas e o frio penetrando em nossos ossos,
Nada parecia lembrar a emoção que nos trouxe até ali. Quando encontramos a cabana, parecia uma bênção do céu. Estava escondida no matagal, parecendo dilapidada, mas resistente. Seu telhado inclinado estava coberto com musgo, e as janelas, embora sujas, ainda eram transparentes o suficiente para deixar entrar alguma luz. Na fachada pendia uma velha placa de madeira que mal estava legível, mas nenhum de nós se preocupou em decifrá-la. O interior era simples, mas de alguma forma aconchegante. Uma pequena sala de estar com uma lareira opaca, uma mesa de madeira que apresentava sinais de desgaste e algumas cadeiras incompatíveis. Mais adiante, estendia-se um corredor que levava ao que parecia ser um par de quartos. O ar estava carregado com um odor de mofo, uma mistura de umidade e outra coisa que não consegui identificar. No entanto, naquele momento, não nos importemos. Era um abrigo, e isso era o suficiente. Enquanto explorava a cabana, notei pequenos detalhes que achei perturbadores. Havia marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado por ali recentemente. Sobre a mesa, uma camada de poeira cobria quase tudo, exceto uma área perfeitamente limpa, como se alguém tivesse estado sentado ali há pouco tempo. Em um dos quartos, encontrei uma pilha de roupas velhas, cuidadosamente dobradas, mas cobertas com manchas que eu não queria inspecionar de perto. De qualquer forma, nos acomodemos. Acendemos uma fogueira na lareira e deixamos nossas mochilas em um canto. O calor das chamas nos devolveu alguma energia, embora ninguém tenha dito isso em voz alta. Todos pareciam aliviados por ter encontrado aquele lugar. A noite caiu rapidamente, envolvendo a cabana em uma escuridão quase absoluta. A única luz vinha do fogo, que projetava sombras nas paredes, fazendo-a se mover como se tivessem vida própria. O cansaço nos venceu um a um, e logo estávamos espalhados pelos quartos. Eu escolhi ficar na sala de estar, perto da lareira, onde o calor e a luz me fizeram sentir um pouco mais seguro. Acordei em algum momento nas primeiras horas da manhã, sem saber o que havia me despertado. O fogo tinha se reduzido a brasas, e o ar estava frio e pesado. Foi então que ouvi o primeiro barulho. Era sutil, um som farfalhante vindo do corredor. Pensei que um dos outros homens tivesse saído do quarto, mas quando bati suavemente, não houve resposta. O som continuou, mais próximo dessa vez. Um arrastar lento e irregular dos pés, como se algo estivesse sendo movido. Senti um arrepio percorrer meu corpo enquanto tentava raciocinar. Talvez fosse um animal, disse a mim mesmo. Ou talvez apenas minha imaginação brincando com o silêncio. Não fui o único a ouvir aquilo. Os outros começaram a sair dos quartos, seus rostos marcados pelo medo e confusão. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas todos sentimos a mesma coisa. Algo não estava certo. Decidimos investigar, mesmo que cada passo que dávamos parecesse pesar uma tonelada. O corredor estava escuro, e a única luz vinha de uma lanterna que um de nós havia trazido. Seguimos o som até uma porta no fim do corredor. Uma porta que nenhum de nós tinha notado antes. Estava trancada com o cadeado, mas a fechadura era velha e frágil. Com um pouco de força, conseguimos quebrá-la e abrir a porta. O que encontramos do outro lado foi o suficiente para apagar qualquer traço de lógica ou calma que nos restava. O quarto era pequeno e quase vazio, exceto por uma mesa de metal no centro e uma cadeira ao lado. Sobre a mesa, havia uma série de ferramentas que pareciam projetadas mais para causar danos do que para consertar qualquer coisa. As paredes estavam cobertas com inscrições esculpidas na madeira, frases que não faziam sentido aparente, mas transmitiam uma sensação de desespero e loucura. O pior, porém, estava no chão. Havia uma armadilha para animais, enferrujada, mas funcional, e dentro dela algo que eu não consigo descrever. A única coisa que lembro claramente é o som que um dos meus companheiros fez ao recuar. Um suspiro sufocado que quebrou o silêncio. O pânico tomou conta de nós. Alguns queriam fugir imediatamente, enquanto outros tentavam encontrar uma explicação. Tudo o que eu conseguia pensar era como havíamos chegado àquele ponto. Como entramos em um lugar que não pertencia a nós, ignorando todos os sinais de alerta. Decidimos sair da cabana ao amanhecer. Mas a noite tornou-se interminável. Cada som, cada sombra parecia nos assombrar,
como se a própria floresta soubesse que estávamos lá. Ninguém conseguia dormir. Quando o dia finalmente chegou, nos apressamos para reunir nossas coisas e partir. Mas a floresta não nos deixou ir tão facilmente. O caminho de volta parecia interminável, e a sensação de estar sendo observados nunca nos deixou. Quando finalmente emergimos da floresta, nenhum de nós falou sobre o que tínhamos visto. Era mais fácil fingir que nada havia acontecido, que a cabana fora apenas um pesadelo. Anos depois, ainda penso naquela noite, no que encontramos e no que deixamos para trás. Às vezes me pergunto se qualquer outra pessoa já chegou até aquela cabana. Se eles encontraram os mesmos segredos obscuros que nós, ou pior, se conseguiram parar de ouvir aqueles sussurros no escuro. A estrada se estendia diante de mim como uma cobra dourada, cercada por campos de milho balançando suavemente ao vento. Eu tinha decidido fazer uma viagem de carro para escapar da rotina da minha vida diária. A ideia de liberdade e aventura me encheu de excitação. No entanto, não consegui me livrar da sensação de que algo não estava certo. Desde que deixei a última cidade, a atmosfera estava ficando mais densa e a paisagem mais desolada. Enquanto eu dirigia, a música suave tocando no rádio se tornou um murmúrio distante. Meus pensamentos vagaram. De repente, um flash de movimento na lateral da estrada me chamou a atenção. Um homem de aparência desgrenhada estava parado ao lado do seu veículo quebrado. A tinta do seu carro estava gasta e os pneus pareciam estar murchos. Ao me aproximar, percebi que seu rosto estava furioso, marcado por rugas de preocupação. Quando parei, o homem se aproximou da minha janela. Seu olhar era intenso, quase desesperado. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele começou a apontar para o horizonte. Embora eu não pudesse ouvir suas palavras, sua gesticulação era clara. Algo em seu comportamento me deixou desconfortável. A sensação de que seu aviso era iminente me envolveu. Decidi que não poderia ignorar sua mensagem. O homem parecia estar me alertando sobre um perigo no caminho. Seu olhar intenso e tom de voz, embora inaudíveis, transmitiam uma sensação de urgência. Porém, algo dentro de mim dizia que eu tinha que continuar. Conforme eu ia embora, o mal-estar aumentou. Havia algo estranho em seu aviso, algo que eu não conseguia identificar. Continuei meu caminho, mas a estrada ficou cada vez mais solitária. A música desapareceu, e o som do motor era a única coisa que quebrava o silêncio. A paisagem tornou-se cada vez mais sombria. Os campos de milho foram substituídos por altas árvores que pareciam sussurrar segredos. A sensação de estar sendo observado veio até mim, mas não pude deixar o medo me parar. Enquanto eu caminhava, lembrei-me do aviso do estranho. Seu olhar me deixou inquieto. O que ele realmente estava tentando me dizer? Haveria perigo real na estrada. A incerteza me consumia, e a necessidade de chegar ao meu destino se confundia com o medo do desconhecido. Cheguei a uma encruzilhada. A placa de trânsito indicava que eu deveria virar à direita, mas a estrada à esquerda parecia mais convidativa, como se estivesse me chamando. A curiosidade me levou a seguir por esse caminho. Era uma estrada mais estreita, cercada por árvores que pareciam guardiões silenciosos. A atmosfera tornou-se mais opressiva e uma sensação desconfortável veio sobre mim. Enquanto dirigia, percebi que as sombras estavam se alongando e o sol começava a se pôr. O tempo parecia estar contra mim. A estrada serpenteava, e cada curva me aproximava de uma sensação de claustrofobia. À medida que eu avançava, o ar ficou mais pesado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Foi em uma dessas curvas que vi algo à distância. Vi vários carros estacionados na beira da estrada. A curiosidade venceu, e decidi parar para investigar. Quando saí do carro, a atmosfera ficou tensa. Alguns viajantes estavam agrupados, e murmúrios enchiam o ar. Era evidente que algo havia ocorrido. Aproximei-me de um deles, um homem com aparência cansada. Ao me aproximar, percebi que seu olhar estava cheio de temor. Mas antes que eu pudesse perguntar, ele apontou para a floresta. Seus gestos eram frenéticos, e seu rosto refletia uma mistura de angústia e desespero. A sensação de que algo estava errado tornou-se avassaladora.
Decidi que teria que seguir o caminho. Algo dentro de mim dizia que eu precisava descobrir a verdade. Disse adeus aos viajantes e voltei para o meu carro. Enquanto dirigia, a inquietação crescia. A memória do homem que me avisara no começo continuava se repetindo na minha mente. Seus olhos, cheios de medo, pareciam me seguir. A estrada ficou mais escura e as luzes do meu carro mal iluminavam o caminho. A sensação de estar sendo observado se intensificou. De repente, um flash de luz apareceu no canto do meu campo de visão. Era um carro, mas não estava se movendo. Decidi parar novamente. Quando me aproximei, vi que a porta estava entreaberta. Algo na atmosfera tornou-se opressivo. Enquanto inspecionava o interior do carro, notei que não havia ninguém lá dentro. No entanto, havia objetos espalhados pelo chão: um telefone celular, um chapéu e uma jaqueta. A sensação de desconforto virou pânico. Onde estavam as pessoas que estiveram ali? A atmosfera tornava-se cada vez mais hostil. Enquanto examinava o carro, uma sombra se moveu atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia nada ali. A sensação de ser observado intensificou-se, e o pânico começou a me dominar. No entanto, eu sabia que tinha que seguir em frente. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo naquela estrada. Decidi continuar meu caminho. A floresta em ambos os lados da estrada parecia se fechar, e a atmosfera ficou ainda mais opressiva. A sensação de que algo me perseguia cresceu, e cada som me fazia pular. À medida que continuei, percebi que a estrada ficou mais estreita e mais sinuosa. A escuridão dominava os arredores, e as sombras pareciam ganhar vida. Finalmente, vi uma placa indicando um desvio. A estrada bifurcou-se, e um impulso inexplicável me levou a pegar a estrada à esquerda. Conforme prosseguia, a estrada ficou ainda mais escura. A luz dos faróis mal iluminava o caminho, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer tornou-se insuportável. De repente, um grito agudo perfurou a noite. Era um som arrepiante, um grito de sangue. Meu coração parou por um instante, e o pânico tomou conta de mim. Eu não poderia ignorar aquilo. O som vinha de um caminho à direita. Sem pensar, decidi investigar. Enquanto me movia mais adiante pela trilha, a escuridão ficou mais densa. Quando cheguei a uma clareira, vi uma cena que gelou meu sangue. Um grupo de pessoas estava reunido em torno de uma fogueira. Seus rostos estavam iluminados pela luz bruxuleante, mas havia algo sinistro em suas expressões. A atmosfera estava carregada de tensão, e a sensação de perigo era palpável. Observei de longe, com medo de ser descoberto. A conversa ficou mais intensa, e percebi que eles estavam falando sobre um sacrifício. A palavra ecoou em minha mente, e a realidade da situação me atingiu com força. O aviso do estranho tinha sido um alerta, mas agora eu estava preso no meio de algo muito mais sombrio. Quando tentei recuar, um som atrás de mim me fez parar. Quando me virei, vi um dos membros do grupo me encarando com olhos selvagens. A sensação de que eu havia sido descoberto me encheu de terror. Comecei a correr, mas o caminho se tornou confuso. As sombras pareciam alongar-se e distorcer como se a floresta estivesse tentando me agarrar. Corri sem rumo, meu coração batendo forte. A escuridão me cercava, e a sensação de perigo se intensificava. Finalmente, encontrei meu caminho de volta para a estrada. Corri em direção ao meu carro, sentindo o ar fresco me encher de alívio. No entanto, eu sabia que não poderia ficar ali. Quando liguei o motor, a sensação de alguém me seguindo me encheu de pânico. A luz dos faróis iluminou a estrada vazia, mas a floresta ainda era um lugar de sombras e segredos. Quando acelerei, o medo tomou conta de mim. Eu sabia que precisava sair daquela estrada maldita. Enquanto dirigia, a sensação de estar sendo perseguido intensificava-se. Olhei no espelho retrovisor, mas não vi nada. No entanto, o desconforto não desapareceu. A estrada tornava-se mais familiar, e o aviso do estranho ecoava em minha mente. O que ele estava tentando me alertar? Ele fazia parte de algo mais sinistro. A estrada bifurcou-se novamente, e decidi pegar a estrada à direita. A sensação de que eu estava perto da segurança me encheu de alívio, mas o medo ainda espreitava. À medida que avançava,
Minha mente se enchia de imagens do que eu tinha visto na clareira. O sacrifício, o intenso silêncio, o pensamento de ter estado tão perto de um horror inimaginável me preenchia de angústia. Quando a estrada foi iluminada pelas luzes de uma cidade vizinha, uma sensação de alívio me envolveu. No entanto, quando entrei na cidade, percebi que a atmosfera era estranha. As ruas estavam desertas e as luzes piscavam. Eu sentia como se tivesse entrado em um lugar prestes a sucumbir à escuridão. Decidi parar em um posto de gasolina. Quando entrei, o silêncio era pesado. O funcionário atrás do balcão olhou para mim desconfiado. Incapaz de me conter, contei a ele o que havia vivenciado na estrada. Sua expressão mudou, e a preocupação tomou conta do seu rosto. Ele parecia saber algo que eu não sabia. Enquanto eu me preparava para sair, o funcionário me avisou para não voltar pela estrada que eu havia tomado. Seu aviso ecoou em minha mente. A sensação de que algo sinistro espreitava na escuridão se intensificou. No entanto, a necessidade de voltar para casa me empurrou para frente. Quando saí do posto de gasolina, voltei para o carro. A estrada se estendia diante de mim, escura e silenciosa. O aviso do estranho e o olhar do balconista me seguiram. Enquanto eu dirigia, a sensação de estar sendo observado tornou-se muito forte. As árvores de cada lado da estrada pareciam ganhar vida, seus galhos estendendo-se como garras. Cheguei a um ponto onde a estrada ficou mais estreita. Os faróis mal iluminavam o caminho, e o ar ficou espesso. Foi então que ouvi o som de um motor. Quando me virei, vi um carro se aproximando em alta velocidade. A sensação de perigo se multiplicou, e decidi sair do caminho. Quando o carro passou, vi a silhueta de um rosto na janela. Era o mesmo homem que me avisara no começo. Seus olhos refletiam uma intensidade aterrorizante, e sua expressão era de desespero. Entendi que ele estava tentando me salvar, mas agora eu estava preso em uma teia de horror. A estrada parecia se alongar, e a escuridão tomou conta da minha mente. Cada som tornou-se um eco aterrorizante, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer se intensificou. Finalmente, quando cheguei ao meu destino, vi uma placa indicando que a estrada estava fechada à frente. O aviso do estranho ecoou em minha mente. O que ele estava tentando me evitar? Foi então que senti o carro perder o controle. A direção tornou-se incontrolável e o veículo disparou para fora da estrada. O impacto foi brutal e tudo ficou escuro. Quando acordei, estava em um lugar desconhecido. A estrada era deserta e o silêncio era muito pesado. Tentei me mover, mas a dor atravessava meu corpo. A escuridão me envolvia e a sensação de que algo estava espreitando me encheu de terror. Eu sabia que estava preso em um ciclo do qual não poderia escapar. Enquanto tentava me orientar, lembrei-me do aviso do estranho. A ideia de que tudo havia sido uma armadilha me dominava. A estrada, a cidade, o homem. Tudo fazia parte de um plano sinistro. A necessidade de escapar se tornou uma luta pela minha vida. A estrada que uma vez prometeu liberdade agora era minha prisão. Reuniões com velhos amigos têm uma maneira estranha de arrastá-lo de volta para versões passadas de si mesmo. Não importa o quanto você tenha mudado, em tais encontros, você sempre se pega adotando os papéis da juventude, como se o tempo não tivesse passado. Quando Ricardo organizou o reencontro em uma velha casa de fazenda, pensei que seria uma boa oportunidade para escapar da rotina e lembrar de tempos mais simples. Eu não podia imaginar o quanto estava errado. Havia 6 de nós: Ricardo, o organizador; Daniel, sempre o piadista; Santiago, pensativo e quieto; Arturo, cujo sucesso profissional era frequentemente um tópico de conversa; Miguel, o mais reservado; e eu, que nunca me considerei especial, mas sempre gostei de fazer parte do grupo. Ricardo insistiu em usar aquela casa longe de tudo, um lugar que estava em sua família há gerações. Ele a descreveu como perfeita para um fim de semana sem distrações, um lugar onde poderíamos nos reconectar. Desde o momento em que chegamos, a atmosfera era estranha. A casa era grande e antiga, com tetos altos e móveis que pareciam ter resistido a décadas de negligência.
As janelas tinham cortinas grossas que mal deixavam entrar um raio de luz, e os quartos cheiravam a madeira velha e confinamento. Ricardo nos cumprimentou com entusiasmo, garantindo-nos que seria uma experiência inesquecível. Não pude deixar de notar que, embora ele estivesse sorrindo, seus olhos pareciam carregados de algo que eu não conseguia identificar. Nas primeiras horas, tudo ocorreu como esperado. Nós compartilhamos risos e anedotas, relembrando nossos dias de faculdade. Mas, conforme a noite progrediu, as tensões começaram a surgir. Ricardo, que sempre foi a vida da festa, tornou-se mais incisivo em seus comentários. O que a princípio parecia uma brincadeira inofensiva logo se transformou em comentários mordazes. Era como se ele gostasse de trazer à tona as inseguranças de todos, expondo pequenas verdades que o tempo tinha tentado enterrar. A mudança na dinâmica foi sutil, mas palpável. Cada comentário de Ricardo desencadeava uma reação em cadeia. Daniel parou de fazer piadas e ficou em silêncio. Arturo, normalmente confiante, começou a se justificar diante de críticas mal disfarçadas. Santiago evitava o contato visual, enquanto Miguel, que nunca mede palavras, parecia se afundar ainda mais em si mesmo. E eu, incapaz de interromper o que estava acontecendo, assistia com uma mistura de desconforto e fascinação. Não era só o que Ricardo estava dizendo, mas como ele dizia. Suas palavras tinham uma precisão cirúrgica, como se ele nos estudasse há anos, esperando o momento perfeito para atacar. Cada conversa que tentávamos iniciar parecia desviar-se para tópicos que geravam desconforto, velhas brigas, decisões questionáveis, fracassos que nenhum de nós queria lembrar. Naquela noite, depois do jantar, Ricardo propôs um jogo. A ideia era simples: escrever em pedaços de papel segredos que nunca havíamos contado a ninguém e colocá-los em uma caixa que ele havia trazido. De acordo com ele, era uma forma de liberar a culpa e fortalecer nossa amizade. Embora ninguém parecesse confortável com a ideia, todos participamos, talvez por pressão social ou pelo simples desejo de acabar com o mal-estar que havia no ar. Quando ele terminou de coletar os papéis, Ricardo insistiu em lê-los em voz alta. Ninguém protestou, embora eu pudesse ver a tensão nos rostos dos outros. Os segredos eram banais no começo, pequenas confissões que suscitaram risos nervosos. Mas logo, revelações mais sombrias começaram a surgir, coisas que nenhum de nós esperava ouvir. Cada frase lida por Ricardo foi um dardo que envenenou a atmosfera. O que me surpreendeu foi como Ricardo parecia saber exatamente a quem cada confissão pertencia, mesmo quando não estavam assinadas. Sua capacidade de amarrar pontas soltas e expor cada um de nós era enervante. Quando ele terminou de ler o último papel, o grupo estava dividido. A confiança que nos unia há anos havia desaparecido, substituída por suspeitas e ressentimentos. Naquela noite, ninguém dormiu bem. Os quartos, que a princípio pareciam aconchegantes, passaram a ser opressivos. O silêncio da casa era ocasionalmente quebrado por ruídos que não conseguia identificar, como se as próprias paredes guardassem segredos que queriam sussurrar para nós. Tentei adormecer, mas minha mente continuava voltando às palavras de Ricardo, a forma como ele manipulou a situação. No dia seguinte, as coisas pioraram. Ricardo havia desaparecido pela manhã, mas em seu lugar deixou um bilhete pedindo para irmos ao porão continuar o jogo. Embora todos parecessem relutantes, a curiosidade e uma estranha sensação de obrigação nos levaram a obedecer. O porão estava escuro e frio, iluminado apenas por lâmpadas amarelas que piscavam ocasionalmente. No centro, Ricardo havia colocado uma mesa com várias cadeiras ao redor. Na mesa estavam mais papéis, desta vez escritos por ele. Cada um continha uma acusação dirigida a um de nós, revelando detalhes de nossas vidas que nenhum de nós havia compartilhado antes. O choque foi devastador. Ninguém sabia como ele havia obtido aquela informação, mas ficou claro que ele estava planejando aquilo há muito tempo. As acusações não eram apenas pessoais, mas projetadas para nos colocar uns contra os outros. Logo, os argumentos se transformaram em gritos e ameaças. O que começou como uma reunião de amigos se tornou uma guerra psicológica, com Ricardo como o único vencedor, mesmo na sua ausência. Não me lembro exatamente como aquele dia terminou. Minhas memórias estão fragmentadas, borradas.
Tudo o que sei é que deixei aquela casa com a certeza de que algo irreparável havia acontecido. O que Ricardo fez não foi apenas um jogo cruel. Foi uma dissecação meticulosa de nossas vidas, um experimento projetado para nos destruir por dentro. Semanas depois, tentei entrar em contato com os outros, mas ninguém respondeu às minhas mensagens. Era como se todos tivéssemos decidido enterrar aquele fim de semana no passado e fingir que nunca aconteceu. No entanto, não consegui parar de pensar em Ricardo, seus motivos e no que ele realmente era. Uma noite, recebi um pacote sem endereço de retorno. Lá dentro havia uma fotografia do nosso encontro, tirada de um ângulo que nenhum de nós poderia ter capturado. Na foto, Ricardo estava sorrindo, mas seu olhar não estava direcionado à câmera. Estava fixo em mim. Desde então, toda vez que ouço meu nome na rua ou vejo uma sombra se mover fora do lugar, não posso evitar pensar nele, no que ele deixou enterrado em nossas mentes. E mesmo tentando convencer-me de que tudo era apenas uma coincidência, há noites em que sinto que não estou sozinho, que alguém, em algum lugar, ainda está me observando, esperando o momento perfeito para aparecer de novo. O som dos meus passos ecoava na calçada enquanto eu caminhava por um bairro que não conhecia. A luz dos postes filtrava fracamente através das nuvens que cobriam o céu, e a atmosfera era opressiva. Eu tinha tomado um atalho para casa, convencido de que seria mais rápido. Mas, quando cheguei ali, a sensação de desconforto se intensificou. As casas eram velhas e desleixadas, e as sombras pareciam se mover com vida própria. Inicialmente, tudo parecia quieto. No entanto, conforme eu me movia mais para o interior do bairro, a sensação de estar sendo observado tornava-se cada vez mais palpável. Olhei em volta e percebi que as janelas estavam cobertas por roupas gastas e cortinas sujas. Uma inquietação começou a crescer em meu peito. Não era um lugar onde eu queria estar, mas a chuva torrencial e o vento frio me incentivavam a seguir em frente. Decidi que seria melhor encontrar uma saída rápida. Enquanto caminhava, notei alguns rostos surgindo nas sombras. Eram indivíduos de aparência rude, com olhares intensos que pareciam perfurar minha pele. Não pude deixar de sentir que estavam me avaliando, procurando alguma fraqueza que pudessem explorar. No entanto, tentei manter a calma. Eu não poderia dar a eles a satisfação de mostrar meu medo. Minha mente começou a vagar, perguntando-me se havia tomado a decisão certa ao cruzar aquele lugar. As ruas eram estreitas e acidentadas, e a chuva havia criado poças que refletiam as luzes de neon cintilantes. Cada vez que um carro passava, a luz iluminava brevemente os rostos daqueles que estavam nas calçadas, e eu sentia um arrepio correr pela minha espinha. Era como se estivessem esperando que eu cometesse um erro. Não demorou para perceber que meus passos me levavam mais fundo ao coração do bairro. A atmosfera tornava-se mais densa e o ambiente carregava um ar hostil. Cada esquina que eu virava me aproximava de um lugar que parecia estar fora de contato com a realidade. Em um ponto, ouvi murmúrios vindos de um grupo de pessoas reunidas perto de uma esquina. O riso delas era perturbador, e seus olhares se voltaram para mim, como se minha presença estivesse interrompendo alguma atividade que eu não deveria ter testemunhado. Acelerei o passo, sentindo a pressão aumentar. O grupo se dispersou lentamente, mas não antes de lançar um último olhar para mim, que me fez sentir vulnerável. A sensação de ser um estranho em território hostil se intensificou, e cada vez que eu virava a cabeça, achava ter visto alguém me seguindo. Eu dizia a mim mesmo que precisava encontrar uma saída antes que a situação se tornasse perigosa. À medida que avançava, percebi que as casas estavam se tornando mais dilapidadas. Grafites cobriam as paredes, com slogans grosseiros e provocantes. Eu não conseguia me concentrar. Minha mente estava em turbilhão, e o pensamento de que eu poderia estar em um lugar onde não pertencia, um lugar mal assombrado, me dominava. Depois do que pareceu uma eternidade, cheguei a uma interseção. Por um momento, pensei em virar à esquerda, mas a penumbra da luz da rua me fez hesitar. A estrada à direita parecia mais promissora, então decidi seguir por esse caminho. No entanto, conforme prosseguia, a atmosfera tornou-se mais sombria. As sombras pareciam crescer e o ar parecia denso,
como se algo estivesse escondido na escuridão. Enquanto caminhava, um grupo de jovens apareceu à minha frente. Seus olhares eram desafiadores e a atitude deles me deixou desconfortável. Não consegui evitar a sensação de que estavam esperando que eu cometesse um movimento em falso. Tentei ignorá-los e seguir em frente, mas um deles deu um passo em minha direção, bloqueando meu caminho. Sua expressão era zombeteira, como se estivesse se divertindo às minhas custas. Contudo, eu não podia me dar ao luxo de hesitar. Passei por eles com a cabeça erguida, tentando não demonstrar meu desconforto. Meus instintos gritavam para que eu continuasse me movendo, então acelerei o ritmo mais uma vez. Mas a sensação de estar sendo seguido não desapareceu. Olhei para trás e vi que os jovens se viraram para me observar. Risadas ecoaram nos meus ouvidos, e uma sensação de pânico começou a crescer dentro de mim. À medida que avançava, cheguei a uma rua ainda mais escura. As luzes piscavam esparsamente. Senti que cada passo me afastava da segurança. A chuva continuava a cair, e cada poça em que eu pesava criava um eco que parecia me provocar. O aperto no meu peito aumentava, e cada vez que eu ouvia um som, meu coração disparava. Vi uma loja de conveniência à distância. Era um pequeno abrigo no meio da escuridão. Esforcei-me para alcançá-la, sentindo que a luz dentro da loja poderia me oferecer algum alívio. Quando atravessei a porta, o som do pequeno sino ecoou, e a luz iluminou brevemente meu rosto. O proprietário, um homem de meia-idade, me observou com curiosidade, mas não parecia interessado em se envolver. Rapidamente, fiz meu caminho até as prateleiras, procurando algo que pudesse usar caso a situação se tornasse perigosa. Mas a loja era pequena e não havia nada que eu pudesse usar como defesa. O clima ainda estava tenso, e não pude deixar de sentir que o perigo estava à espreita. Olhei pela janela e meu coração afundou ao ver que o grupo de jovens havia chegado à tenda próxima. Seus rostos eram iluminados pelas luzes de neon e seus olhares eram predadores. A ansiedade tomou conta de mim e decidi que não poderia ficar mais. Saí da barraca sentindo o frio do ar bater no meu rosto. Os jovens perceberam minha presença e começaram a se aproximar. Senti o pânico tomar conta de mim. Num impulso desesperado, corri em direção à rua. O som dos meus passos ecoava na escuridão enquanto eu tentava encontrar uma saída. O grupo começou a me seguir, rindo e gritando. A raiva em suas vozes era palpável, e eu sabia que não podia deixar que me pegassem. Corri pelas ruas estreitas, virando em cada esquina, tentando perdê-los no labirinto do bairro. Enquanto corria, minha mente estava cheia de pensamentos aterrorizantes. O que fariam se me pegassem? A ideia de ser encurralado por eles me enchia de terror. As ruas ficavam cada vez mais confusas, e eu não conseguia encontrar um caminho que me levasse à segurança. A chuva continuava a cair, e meus pés escorregavam no chão encharcado. Cheguei a uma rua sem saída. Olhei para trás e vi o grupo de jovens se aproximando rapidamente. Meu coração batia forte, e o desespero tomou conta de mim. Não havia onde se esconder. A única opção era enfrentar o inevitável. Olhei ao redor, procurando algo, qualquer coisa que pudesse usar para me proteger. Naquele momento, vi uma lixeira na beira da rua. Sem pensar, corri até lá e a virei, criando uma bagunça que poderia servir como distração. Ao ouvir o barulho, o grupo parou por um momento, surpreso com minha ação. Era minha única chance, então aproveitei a confusão para correr na direção oposta. Enquanto me afastava, as risadas dos jovens transformaram-se em gritos de frustração. Senti que podia respirar um pouco mais aliviado, mas sabia que não poderia parar. Corri pelas ruas procurando um caminho para sair daquele inferno. O frio congelava meus ossos, mas eu não podia me dar ao luxo de vacilar. Depois do que pareceu uma eternidade, vi luzes à distância. Era um bar, e a ideia de encontrar refúgio ali me encheu de esperança. Corri em direção à entrada, empurrando a porta com força. O som da música e do riso encheu o ar, e fiquei aliviado por estar cercado por pessoas. No entanto, o alívio foi de curta duração. Olhando pela janela, vi que o grupo de jovens havia chegado à porta, me encarando. A tensão aumentou, e comecei a temer pela minha segurança. O dono do bar se aproximou,
olhando para mim com preocupação. Tentei explicar a situação, mas sabia que ele não acreditaria em mim. O olhar em seus olhos refletia a dura realidade do bairro. Não havia proteção ali. Senti o pânico tomar conta de mim novamente. Sem pensar nas consequências, decidi sair do bar. Eu sabia que não podia ficar e esperar pelo inevitável. O ar estava frio e úmido. Comecei a correr novamente, sentindo que o tempo estava acabando. No entanto, quando olhei para trás, vi que os jovens estavam em meu calcanhar, rindo e me provocando. O riso deles ecoava em meus ouvidos, e cada passo que eu dava me aproximava do desespero. Perdi-me nas ruas novamente, mas a confusão já não me assustava. A adrenalina corria pelas minhas veias, e o instinto de sobrevivência me empurrava para frente. No entanto, a realidade tornava-se cada vez mais assustadora. Cada curva que eu fazia parecia me levar mais perto da armadilha que eu temia. Encontrei um beco escuro e decidi entrar. Talvez pudesse me esconder ali e esperar que o grupo se cansasse. Agachei-me atrás de algumas latas de lixo, tentando controlar minha respiração. O som do meu batimento cardíaco ecoava na minha cabeça. Os gritos do grupo soavam à distância, e suas risadas desapareciam lentamente. A escuridão do beco me envolveu, e a sensação de ser um fugitivo cresceu dentro de mim. Não sabia quanto tempo fiquei ali esperando, com o coração na garganta. O silêncio se instalou. Emergindo do meu esconderijo, senti como se tivesse perdido a noção do tempo. A chuva diminuiu, e o ar parecia mais frio. Olhei para a rua, esperando que o grupo tivesse ido embora. No entanto, quando olhei, vi que a estrada estava livre. Essa era minha chance. Corri em direção à saída do beco, sentindo que a liberdade estava ao meu alcance. Mas, quando dei um passo para a rua, um homem apareceu à minha frente. Ele era enorme, com um olhar de desafio no rosto. Senti-me preso novamente, e o desespero retornou com força total. Tentei recuar, mas ele se aproximou lentamente, como se estivesse gostando do meu medo. Naquele instante, compreendi que não havia escapatória. A realidade da minha situação se instalou em meu peito como um bloco de gelo. Eu não podia me permitir ser pego. Com um último esforço, decidi enfrentar o inevitável. Corri em direção a ele, esperando que minha surpresa o perturbasse. Mas, no último momento, ele se moveu rapidamente e me parou, segurando-me com força. O desespero se transformou em terror. O grupo havia chegado, e suas risadas ecoaram ao meu redor. A realidade de estar encurralado tomou conta de mim, e senti que estava em um lugar de onde não conseguiria escapar. Eles se aproximaram. Naquele momento, entendi que não havia saída para aquele pesadelo. Enquanto me mantinham preso, a chuva começou a cair novamente. Mas eu não me importava mais. A escuridão do bairro me envolveu, e suas risadas ecoavam nos meus ouvidos como um eco aterrorizante. Em uma última tentativa de me libertar, lutei com todas as minhas forças, mas logo percebi que estava preso em um jogo do qual talvez não escapasse. A noite tornou-se eterna, e o bairro perigoso tornou-se minha prisão. Não havia salvação, apenas a amarga realidade de ter tomado um atalho que me levou a um destino aterrorizante. A chuva caía forte, um murmúrio constante ecoando do lado de fora da janela do apartamento. Eu estava sentado em frente à tela do computador, o brilho da luz iluminando meu rosto enquanto verificava o perfil de uma mulher com quem eu vinha conversando online. O nome dela era Laura, e desde a primeira troca de mensagens, senti uma conexão especial. Ela era inteligente, engraçada e compartilhava muitos dos meus interesses. Havia algo na maneira como ela escrevia que me atraía. Ela parecia genuína. Depois de semanas de conversas madrugadas adentro, decidimos dar o próximo passo e nos conhecer pessoalmente. Escolhemos um pequeno café no centro da cidade, um lugar que havia sido recomendado por vários amigos. Era aconchegante, com luzes fracas e um aroma de café fresco enchendo o ar. O encontro estava marcado para aquela tarde. Eu não conseguia evitar uma mistura de nervosismo e excitação. Ao chegar ao café, sentei-me em uma mesa perto da janela. Observei as pessoas correndo, buscando o abrigo da tempestade. Toda vez que a porta se abria,
O som da campainha ecoava, e meu coração disparava por um instante, esperando ver Laura entrar. Os minutos se passaram, mas ela não apareceu. O garçom me ofereceu outra xícara de café. Enquanto esperava, decidi verificar meu telefone. A última mensagem dela havia sido encorajadora. Disse que estava a caminho. Continuei esperando. Depois de cerca de 1 hora, algo dentro de mim começou a ficar inquieto. A imagem que eu havia criado de Laura começava a desaparecer, e a realidade de estar sozinho naquele café era avassaladora. Decidi enviar-lhe uma mensagem para ter certeza de que estava tudo bem. Não obtive resposta. Minha mente começou a divagar, imaginando cenários em que algo terrível poderia ter acontecido com ela. Mas, apesar da preocupação crescente, resolvi ficar um pouco mais, agarrado à esperança de que ela apenas estivesse atrasada. Quando decidi ir embora, meu telefone vibrou. Era uma notificação de nova mensagem. Com o coração na garganta, abri o aplicativo e li as palavras que me fizeram estremecer. Laura disse que teve um problema com o carro e não conseguiria ir. Senti um misto de alívio e decepção, mas o tom da mensagem era estranho, quase apressado. Ela sugeriu que nos encontrássemos em outro momento. Embora eu hesitasse, respondi que tudo bem, que poderíamos remarcar. Senti-me um pouco mais calmo e deixei o café. Enquanto caminhava até meu carro, a cidade parecia envolta em um manto de sombras. O sentimento de solidão me oprimia. Então decidi ir para a academia em vez de voltar para casa. Eu precisava limpar a mente. A música trovejava nos meus ouvidos enquanto eu corria na esteira. Mas, mesmo ali, minha mente voltava sempre para Laura. Algo não estava certo. Sua falta de pontualidade e a mensagem esquisita me deixaram com um sentimento inquietante. Depois do treino, decidi que era hora de ir embora. Ao sair, notei que a tempestade começava a diminuir, embora o céu ainda estivesse coberto de nuvens escuras. Enquanto dirigia de volta, vi pelo canto do olho um reflexo na janela de um prédio. Era um carro que parecia estar me seguindo. Sentei-me mais ereto no banco, tentando me acalmar. Talvez eu estivesse sendo paranoico, mas o pensamento não me deixava. Toda vez que eu virava, o carro mantinha uma distância constante. Chegando em casa, estacionei rapidamente e saí do carro. Sentindo a necessidade de chegar a um lugar seguro, bati a porta e apertei o botão de trava. Fui em direção à cozinha, preparando-me para uma noite tranquila. No entanto, o pensamento de Laura continuava espreitando em minha mente. Eu não conseguia parar de me perguntar quem ela realmente era. Decidi pesquisar um pouco mais sobre ela. Liguei o computador e procurei o nome dela. Encontrei o perfil em várias redes sociais, mas algo não batia. As fotos eram perfeitas demais, quase como saídas de uma revista. Não havia postagens recentes e os amigos pareciam ser contas falsas. Um arrepio percorreu meu corpo. A emoção que eu sentirá antes transformou-se em um profundo incômodo. Seria possível que Laura não fosse quem dizia ser? Continuei investigando. Cada clique na busca me levava a mais dúvidas. Em um momento de desespero, resolvi procurar o número do telefone dela. Para minha surpresa, encontrei uma postagem em um fórum falando sobre uma golpista que usava o mesmo nome e fotos parecidas para enganar vítimas. Meu coração parou. A descrição coincidia com o perfil que eu conhecia. Laura podia ser uma fraude. Um sentimento de pavor tomou conta de mim. Fiquei me perguntando quantas pessoas já haviam caído na armadilha dela. Minha mente estava a mil. De repente, o som de uma batida na porta me tirou dos pensamentos. Congelei, o coração disparado. Espiei cuidadosamente pelo olho mágico, mas não vi ninguém. Era só a chuva caindo forte na porta, pensei. Mas a inquietação se instalou e decidi não abrir. Sentei-me novamente em frente ao computador e meu telefone tocou. Era uma nova mensagem. Com as mãos trêmulas, abri o aplicativo. Era Laura. Ela dizia que tinha encontrado lugar melhor para nos vermos e que poderia passar para me buscar. O pânico se intensificou. Eu sabia que deveria ignorá-la, mas a curiosidade e o medo me impulsionaram a responder. Disse que preferia ficar em casa. Não esperei resposta e desliguei o telefone. Preso entre o desejo de descobrir a verdade e o medo do que poderia acontecer,
Decidi fazer algo que me desse um pouco mais de controle sobre a situação. Liguei para um amigo e contei o que estava acontecendo. A voz dele, calma e firme, me fez sentir um pouco mais seguro. Ele recomendou que eu não tivesse mais contato com ela. Se me sentisse ameaçado, que ligasse para a polícia. Desliguei sentindo-me um pouco mais tranquilo, mas o mal-estar ainda permanecia. À medida que a noite avançava e um relâmpago iluminava brevemente a sala, decidi que era melhor não dormir. Passei horas andando de um lado para o outro no apartamento, verificando as janelas e certificando-me de que tudo estava trancado. A paranoia estava tomando conta, e cada ruído me fazia pular. Por volta da meia-noite, decidi tentar descansar. Deitei na cama, mas o medo não me deixava em paz. Cada sombra parecia ganhar vida, e cada som do lado de fora parecia um aviso. Fechei os olhos, tentando relaxar. Depois de um tempo, caí em um sono inquieto. Acordei assustado. Algo havia me tirado do sono. O quarto estava silencioso, mas uma sensação de perigo me envolvia. Levantei-me, sentindo que precisava verificar tudo. Caminhei até a sala de estar e notei a luz do computador piscando. Ao me aproximar, vi que estava ligado. Eu não o havia deixado assim. Com o coração na garganta, olhei para a tela. Uma janela pop-up estava aberta, exibindo uma mensagem de Laura. Ela dizia que sabia que eu estava em casa e que estava vindo me buscar. O pânico tomou conta de mim. Corri até a porta da frente e tranquei todas as fechaduras. Minha mente fervia. Como ela teve acesso ao meu computador? Quanto ela sabia sobre mim? O pensamento de que um estranho pudesse estar à espreita me fazia sentir vulnerável. Olhei pela janela, esperando ver algo que indicasse sua presença, mas vi apenas sombras. Decidi que era hora de agir. Eu precisava sair dali. Revirei minha bolsa e encontrei o celular. Quis chamar a polícia, mas estava sem sinal. Meu coração afundou. A sensação de estar preso se intensificou. Sem outra opção, decidi escapar pela porta dos fundos. Sabia que havia um caminho que levava até um parque próximo, onde eu poderia me abrigar e pedir ajuda. Saí, sentindo o ar frio no rosto. Cada passo me afastava mais de casa. Caminhei rapidamente seguindo o caminho que me levaria ao parque, mas o pânico ainda me dominava. Ao me aproximar do parque, vi uma figura à distância. Era um homem esperando na entrada. Meu coração parou. Era ele. Era Laura. Não consegui ver o rosto, mas sua postura era ameaçadora. Decidi recuar e procurar um lugar para me esconder. Encontrei um arbusto denso perto da estrada. Agachei-me atrás dele, tentando controlar a respiração enquanto observava o homem. Ele ficou parado, olhando para o parque como se esperasse alguém. A chuva o encharcava, mas ele não parecia se importar. Naquele momento, senti que precisava fugir. Não podia ficar ali por mais tempo. A ansiedade me dominou e decidi voltar pelo mesmo caminho. Enquanto me movia, ouvi passos atrás de mim. O homem estava me seguindo. A adrenalina percorreu meu corpo e comecei a correr sem olhar para trás. Meus pés batiam forte no chão. A figura se aproximava e sua respiração se tornava audível. A sensação de estar sendo caçado me fez acelerar ainda mais. Corri em direção à rua, procurando abrigo em um lugar iluminado e movimentado. Encontrei um pequeno bar aberto. Entrei rapidamente, olhando ao redor em busca de segurança. As luzes eram brilhantes e a música tocava, mas eu não conseguia relaxar. Olhei pela janela, procurando qualquer sinal de que o homem havia me seguido. Não o vi, mas sabia que ele estava por perto. Aproximei-me do balcão e pedi uma bebida, tentando acalmar meus nervos. A garçonete me olhou com curiosidade, mas eu não conseguia explicar o que tinha acontecido. Sentei-me num canto, de costas para a parede, observando a entrada. Cada vez que alguém entrava, meu coração disparava. Os minutos passaram e a tensão no meu peito não diminuía. Decidi que era hora de ir embora. O ar fresco me trouxe certo alívio. Ao sair, olhei em volta, mas não havia sinal do homem. Ainda assim, o mal-estar persistia. Caminhei rapidamente até o carro, sentindo a necessidade urgente de ir embora. Ao chegar, certifiquei-me de que as portas estavam trancadas antes de ligar o motor.
Enquanto dirigia, minha mente girava em torno de Laura e do golpe. Eu não conseguia acreditar que quase caí na armadilha. Decidi que nunca mais confiaria em alguém com facilidade. Ao me afastar do bar, uma sensação de alívio me envolveu. Eu havia escapado de algo horrível. Chegando em casa, sentei-me no sofá, exausto. A adrenalina começava a diminuir e o cansaço me dominava. Decidi me desconectar de tudo. Desliguei o telefone, fechei as cortinas e busquei paz. Mas eu não conseguia parar de pensar em Laura. Queria acreditar que tudo não passava de coincidência, que não havia nenhum plano obscuro por trás das ações dela. No fundo, porém, eu sabia que não podia correr o risco de reencontrá-la. A noite avançava, à medida que a exaustão me envolvia. Resolvi descansar. Subi para a cama, sentindo que poderia relaxar. Mas, antes de fechar os olhos, algo me chamou a atenção. Um som veio do meu telefone. Virei-o e vi uma mensagem. Eu sei que você está em casa. Congelei. Uma sensação de pavor me tomou novamente. Minha mente entrou em turbilhão. Eu não podia ficar ali. O medo se transformou em urgência. Levantei-me rapidamente, tomado pela adrenalina. Enquanto reunia algumas coisas, ouvi uma batida na porta. Eu não podia ficar. Sem pensar, saí correndo pela porta dos fundos, indo em direção à rua. A tempestade estava de volta. Mas, dessa vez, não era só a chuva que me fazia correr. Era a minha sobrevivência. Enquanto ocorria, percebi que Laura não era a única ameaça que eu enfrentaria naquela noite. A escuridão tornará-se minha inimiga. E eu sabia que precisava continuar correndo, sem olhar para trás, até encontrar um lugar seguro.